Olá pessoal, mais um vídeo no canal Caixa de Coisas. No vídeo de agora, algumas de muitas histórias de infância ocorridas na localidade do Baixio da Serra da Donana, município de Jucás, no estado do Ceará, contada por um de seus ilustres, Agostinho José Neto, o Totô, o filho de José Agostinho da Silva e de Maria Anacleta das Neves, portanto, neto de Narciso Nunes da Silva e Anacleta Antônia de Jesus. Quatro anos de idade, mais ou menos, se não me engano, que eu ia levar a comida para meu pai e ficava lá com ele. Meu pai não gostava de ficar só na roça, não sei porquê, né? E tinha que ter alguém para conversar com ele. No caso era eu. Eu ia lá, levava o almoço para ele e ficava lá para buscar o tabaqueiro lá embaixo, que era o acendedor de cigarro, buscar o cigarro. Era negócio de roça, né? Eito, né? Tá lá em cima. Ô meu filho, traz aí um cigarro para mim. Aí eu ia levar o tabaqueiro para ele acender o fumo dele lá, né? Depois, você traz para mim um copo d'água. Aí eu levava um copo d'água, né? Uma coisa assim. Ficava o dia todo com ele lá. Vinha para casa de tardezinha. Acostumei com a roça e com ele. Entende? Sempre que eu ia com ele era para a roça. Eu lembro assim, as primeiras coisas eram isso. Sabe? Outra coisa que eu acho foi muito engraçada, que me firmou na minha mente, eu não esqueço nunca, para mim estou vendo. É como se fosse acontecendo hoje. Foi em 37, devia ser mais ou menos, antes um pouquinho de eu inteirar 4 anos. Antes um pouquinho, estava com quase 4 anos de idade. E tinha uma roça lá, que eu lembro bem onde é que era a roça, e nós estávamos lá, tinha acontecido o inverno, tinha chovido bastante, né? E quando chove o peixe sobe, né? Então quando a água estava acabando, eu estava com meu pai lá no rio, no riacho, lá no Riacho da Viúva, né? Aí vinha uma piabinha com o lombo de fora, vinha correndo de água abaixo para sair fora da seca, né? E para pegar a água mais pesada que embaixo. Aí eu peguei ela assim, aqui meu pai, peguei. Aí eu, não, solta a bichinha, quando foi em setembro, nós vamos pegar ela lá no baixo, ela tá grande. Aí isso aí me marca o seguinte, como que a criança acredita no pai, né? Eu, na mesma hora, soltei. Para pegar em setembro era grande, era grande. Era uma piabinha que estava fazendo 4 anos. Antes de 4 anos um pouquinho, meses de 4 anos antes. Eu tinha, porque pelo jeito que eu lembro da roça, como é que estava a cheia, né? Estava mais ou menos no final de março, começo de abril. Eu sou dia 2 de abril. Estava fazendo 4 anos. Desde que eu me entendi de gente, eu ficava doido para sair do baixinho, porque quando eu sabia que tinha morrido a opção de irmão meu de fome, de miséria, né? Eu não entendia porque que estava fazendo ali. Eu achava que tinha um lugar no mundo melhor do que aquilo para se viver, se eu não morresse de fome, né? Porque morri de fome, morreu 6 ou 7 irmãos meus de fome lá no baixinho. Foi enterrado lá no cemitério, sabe? A minha ideia era o seguinte, quando eu melhorasse um pouquinho, eu vim embora. Quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai fumava muito e todo ano ele tirava um mês de férias na cama. Dava uma febre, uma gripe não acabava, era o fumo, o cigarro, né? E era exatamente a época que lá no Ceará, naquele tempo, você tinha a época de fazer cada coisa, né? Se você não fizesse a roça na época certa, a broca, como a gente falava, né? Você estava perdido, não adiantava fazer depois, nem antes, né? Era naquele da época, né? Meu pai na cama, para mim, estou vendo, ele estava doente, me chamou lá, meu filho, você vai lá em tal lugar assim, assim, faz 2 tarefas de roça. 2 tarefas de roça, ele faz direitinho, não sei o quê, porque meu pai, tudo dele era bem feitinho, não sei o quê e tal. No caso da roça era até pior. À medida que você cortava tudo miudinho, o fogo queimava e queimava o chão também. Queimava o que chamava de humo, né? A folha podre, a água, o fogo queimava. Ele mandou, e ele já sabia que eu era meio lambozeiro, eu fazia coisa só o necessário, sabe? O negócio de ficar picando coisinha não era comigo, né? Aí me disse onde é que eu podia fazer. Eu cheguei lá, olhei, era um lugar que tinha queimado, há uns 6 anos atrás, tinha passado um fogo
fogo na mata, tinha queimado a mata quase toda. Aí, e aqui, tinha Antônio, que era o dono das terras lá na região, que nós estávamos, né? Fazia, ó, ele já sabia que ele já sabia que a roça do meu pai era 4 tarefinhas de roça, né? Aí, ele mandava fazer a roça. Faz a roça lá, pai. Não se preocupa com o tamanho, não. Sabia que era 4 tarefas. 5 tarefas era roça grande para meu pai. Só. Como é que ele dava comida dos filhos, é que era um problema. Os filhos que eu ajudava a criar os filhos deles. Quando eu chego lá que vi aquilo, que eu vou ficar picando isso aqui, nada. Estava aquele mata toda seca, né? Você podia fazer qualquer coisinha que o fogo pegava, acabava, né? Aí eu olhei assim e digo, vou fazer roça grande aqui. Em vez de duas tarefas, fazer umas 6 tarefas de roça. E assim eu fiz 6 tarefas de roça. Como é que eu fiz? Que o velho Cício Jacó, que era compadre do meu pai, era um colega de caça. Escaparam durante uma seca lá em 36, os dois caçando, né? Caipitu e tatu, e alguns viados, né? Carne lá em casa não faltou dessa seca, só não tinha outra coisa para comer. E o velho Cício Jacó era caçador e não gostava de roça, sobretudo ele sozinho. Ele fazia uma roça assim, ele pegava uma pessoa, trabalhava com a pessoa durante uma semana, e na outra semana a pessoa trabalhava com ele. Aí eu fui lá, conversei com o velho Cício Jacó, aí o compadre Cício, todo mundo chamava ele de compadre Cício, você não quer trabalhar um dia comigo lá não? Depois eu pago os seus serviços para você. O que é? Aí eu contei para ele, eu vou sim com você. Aí ele chegou lá, pegou comigo, aí ele engatou comigo, né? A gente cortava o mato por baixo, cortava o que estava verde, né? De qualquer maneira. Aqueles paus que estavam mais altos, eles cortavam o pau caía em cima, a gente subia no pau e amassava assim, né? Então ficava mais ou menos baixa a coisa. Assim. Era o tal do cu de ema, como disse meu pai, né? Em volta das 6 tarefas, era para ser 2, eu fiz 6, né? Nós fizemos a roçando, cortando direitinho, em volta, assim, uns 10 palmos, que era para poder o fogo não avançar no mato de fora, né? Quando chega no dia de pôr fogo na roça, lá na minha roça, né? Que era 6 tarefas, a rocinha boa, 6 tarefas era um terreno bom, viu? Meu pai melhorou, resolveu aí assistir a queimação da roça, sabe? Quando meu pai chegou lá, que viu o negócio, ficou zangado. Isso não é serviço de homem, isso é serviço de cabo safado, não sei o quê. E fez o discurso, veio todo mundo, mas nem sequer deixou para falar comigo, parto lá, falou para todo mundo. E estava um grupo de amigos meus, colegas, né? Que ele fazia o fogo, quando ele acabasse de pôr fogo na roça, a gente bebia uma cachaça, sabe? E levava tudo em casa de cachaça. Enquanto meu pai está brigando comigo lá, essa aqui vai ficar para o ano que vem. O ano que vem a gente vem aqui, arruma aqui a roça, põe fogo e não sei o quê. Quando eu olho, os meus colegas que adivinharam o meu pensamento, estavam pondo fogo lá no outro canto. Estava o fogo começando a queimar, aí não tinha mais jeito. Quer dizer, era só tocar fogo mesmo, porque o que já tinham feito de fogo não conseguia apagar de jeito nenhum. Aí meu pai, não sei o quê, então meu pai estava desconfiado daquele negócio que tinha funcionado certo. E realmente, com 3 dias de serviço, nós cortamos tudo que sobrou, ficou a roça limpinha, beleza. Sabe? E melhor, olha o detalhe aí, hein? Como o fogo foi alto, não foi um fogo no chão, não queimou o adubo. Então o único problema é que saía muito mato. Então quando foi para plantar, fazer a lavoura, nós plantamos milho, feijão, algodão. Olha rapaz, para capinar foi meio difícil, viu? Porque como não queimou o chão, saiu muito mato. Tá? Mas deu milho e feijão. Foi a primeira vez que eu vi lá em casa um grande paiol de milho, um grande paiol de feijão. Ainda apanhamos algodão ainda no mesmo ano, pra você ter uma ideia. Eu passei a ser o chefe da família. Tudo que tinha que fazer lá em casa eu era consultado. Se eu fosse contra, eu não fazia. Minha mãe só fazia qualquer coisa se eu dissesse que estava bom, que era isso mesmo que tinha que fazer. Do contrário, não tinha jeito. Então, quando eu falava em ir embora para o Maranhão ou para o Paraná, minha mãe não dizia nada, meu pai nada dizia, né? Porque sabia que quando eu quisesse é porque eu estava certo. Né? Essa roça foi em 48, mais ou menos, que deu uma grande safra lá em casa. Né? Daí para frente, o meu sonho era juntar dinheiro, qualquer coisa, para ir embora para o Paraná ou para o Maranhão. Era quando fosse mais fácil de eu ir. Eu queria sair de Baixinho de qualquer maneira, sabe? Porque eu não queria ficar ali. Daí para frente eu passei a chefiar a família. Para você ter uma ideia,
mais ou menos nessa época, meu pai e minha mãe foram para o Juazeiro, para casa dos compadres dele, que era meu padrinho, né? Ficaram lá quase um mês e eu chefiando a família, lá do Baixinho, que maluquice. Um garoto com 13 para 14 anos de idade, era o mais velho, chefiando uma renca de moleque, e se um desses lá adoecesse para morrer, e morresse até, né? Podia acontecer, 7, 8 nessa época já. E eu era o mais velho. E ainda fiquei cuidando de 2 roças. Uma roça que foi uma época que meu pai fez uma roça de mandioca, de 4 tarefas de mandioca, lá da Serra de Barbosa, e fez uma roça de milho e feijão lá no outro canto. E eu fiquei cuidando dessa de milho e feijão, preparando a coisa lá, fazer cerca, que maluquice, o garoto. Quando meu pai chegou, estava tudo bem, eu estava encaminhado. A roça do meu pai terminava aqui, aonde começava uma terra boa para mandioca para frente. Aí o que é que eu fiz? Fiz a roça do meu pai e fiz mais uma tarefa e meia de roça minha para frente. Aí já foi por minha conta. Olha a minha autonomia aí, sabe? Minha autonomia funcionando, sabe? Quando meu pai chegou, a roça não era aqui, eu digo, mas isso aí é minha roça. Aí eu falei grosso, isso aqui, daqui para cá é minha, para cá é do senhor, nossa, e para cá é minha. Isso foi uma tarefa e meia de terra boa que tinha lá, né? Plantei de mandioca, zelei. Aí quando eu estava já com 17 anos, aí eu vendi essa mandioca, estava perto de colher, né? Vendi tudo, apurei o dinheiro, né? Para ir para o Paraná. Nessa altura era Paraná ou Maranhão, porque o Paraná morava de Pedro Vieira, que era meu amigo, né? O Maranhão era até mais perto, mais fácil de ir, né? Mas eu estava querendo ir para o Paraná por causa desse Pedro Vieira. Pedro Vieira era filho do primeiro casamento de Mãe Candinha, que é outra história engraçada da família, Mãe Candinha. A minha mãe de leite, sabe? E era irmã de meu avô por parte de pai. E aí, o que achou das histórias do Totô, o Agostinho José Neto, um ilustre do Baixio da Serra da Donana? E você, tem alguma história, seja do Baixio ou seja de outra localidade, para nos contar? Converse conosco, faça contato e também conte a sua história, compartilhe a sua história para conosco. Valeu!